Muito bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, da Igreja Batista Nova Vida. Hoje nós temos uma entrevistada especial, que é a doutora Tati Assoni. Eu sou o pastor Kenji. Daqui a pouco a gente volta para conhecer um pouco mais a doutora Tati. Até lá! Estamos de volta ao nosso programa Nova Vida. Estamos hoje com a doutora Tati Assoni e é um prazer tê-la aqui, viu, doutora? Eu queria que você dissesse um pouco da sua ocupação. Ela é doutora em medicina tropical. Então eu gostaria que falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua pesquisa. É muito interessante porque ela é especialista, é pesquisadora e também crê em Jesus Cristo. Então quer dizer que nós temos uma pessoa ilustre conosco aqui nesta noite. Então, por favor, fale um pouco da sua pesquisa, do seu trabalho. Então, eu sou biomédica de formação e aí eu fiz mestrado e doutorado. Eu trabalho com um vírus um retrovírus, na verdade, que chama HTLV, que é uma doença negligenciada no mundo. E faz 10 anos que eu trabalho com isso, né? E aí eu trabalho como eu sou biomédica, eu trabalho mais com a parte de exames laboratoriais, eu trabalho com diagnóstico e progressão de doença, então é isso que eu faço. Por que você diz que é negligenciada essa? Ela não consta nem na lista das doenças negligenciadas da Organização Mundial da Saúde. Então, os portadores desse vírus, eles acabam não tendo cobertura de nenhum programa governamental, em nível mundial. Então, por isso que é uma doença negligenciada. Entendi. Mas há alguma razão, assim, para que os governos negligenciem, para que deixem de lado, problema econômico, alguma coisa, ou raridade? O que você acha que... Na verdade, as pessoas acham que esse vírus não existe. Então, o governo meio que, fala, não existe esse vírus, não existe pessoas que têm doenças relacionadas a esse vírus. Como é a menor parte das pessoas que têm o vírus que vão ter doença, então acabam meio que deixando de lado. Como também não tem nenhum tratamento principalmente para uma doença neurológica que o vírus causa, então acaba sendo negligenciada por conta disso. Não tem interesse da indústria farmacêutica. Entendi. A questão econômica, né? Mas o que essa doença provoca? Esse vírus, ele pode causar diversas manifestações, né? Ele é um vírus que ele é transmitido ele é igual ao HIV, então ele é transmitido através de relação sexual, através de produtos sanguíneos contaminados. Hoje, ele é testado em banco de sangue no nosso país desde 1993. Sim. Todo mundo que vai doar sangue acaba testando, né? Certo. Então, isso já não acontece mais. Mas anteriormente a isso, sim. Usuário de droga injetável e a principal forma de transmissão é através de famílias. Então, a amamentação é uma das grandes causas de transmissão. Puxa vida, na amamentação. E aí, apenas 5% das pessoas que vão que vão ter esse vírus, que vão ter uma manifestação de doença. Então, pode ser uma doença neurológica, que a gente chama de mielopatia associada a HTLV. Então, ele vai causar uma inflamação na medula, e aí, com o passar dos anos, ele vai perder progressivamente a capacidade de andar. Puxa. Então, vai afetar isso. Ou uma leucemia, linfoma de células T humanas, que é totalmente relacionada ao vírus mesmo. E essa leucemia é uma doença muito grave, só que acomete poucas pessoas no nosso país. Entendi. Mais descendentes japoneses. Bom, ela já tínhamos conversado, né, um pouquinho antes de entrar no programa. Você fez uma viagem ao Japão, né, e fez uma pesquisa ali. Parece que tem uma peculiaridade ali, né? É muito prevalente esse vírus no Japão, principalmente na população Okinawa. Então, a população teve uma medida de saúde pública assim que o vírus foi descoberto na década de 80, no começo da década de 80, recente, né? Ele foi descoberto um pouquinho antes do HIV, e ele a gente não pode falar isso para não assustar as pessoas, mas ele é próximo, né? Ele é um primo próximo do HIV, causa uma doença completamente diferente. E aí a população lá tinha muitas pessoas que tinham essa manifestação, mas principalmente a leucemia relacionada ao vírus.
E aí eles implantaram medidas de saúde pública que preveniu a proliferação da doença e do vírus na população. Então, por exemplo, se suspender a amamentação e fornecer fórmula de leite, já ajuda, já não vai transmitir. Entendi. E aí lá diminuiu muito a taxa de pessoas contaminadas. Entendi. E você dá palestras lá também, né? Você deu palestras, curso? Que eu apresento muito trabalho. Como eu trabalho com marcador de doença, para saber quem vai progredir ou não, então a gente acaba levando alguns trabalhos para esse congresso que a gente vai e acaba dando algumas aulas por aí, né? Entendi. E no Japão, um dos lugares. Agora, você também é doutora em medicina tropical, né? Ali em medicina tropical, você identificou alguma área interessante? Então, é o departamento que eu trabalho, na verdade, né? Que chama Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, que é um instituto da Universidade de São Paulo. E dentro desse departamento existem vários outros pesquisadores que estudam doenças tropicais. Então, leishmaniose, toxoplasmose. Toxoplasmose não é tão tropical, mas eles estudam doenças infecciosas em geral. Tá. E por isso que é o nome do meu programa. Mas Entendi. a minha especialização mesmo é em vírus. Em vírus, né? Então, eu não trabalho, por exemplo, com dengue, zika, chikungunya, mas no nosso instituto várias pessoas trabalham com essas doenças. Né? E a sua equipe é grande para fazer esse trabalho em cima desse vírus específico? Ou é só você? Como é que é? Não, eu tenho um grupo, né? Eu faço parte do grupo de imunovirologia dentro desse departamento, e professor associado foi meu orientador, hoje ele é meu supervisor, ele chama Dr. Jorge Casseb, ele que é o nosso líder, né? Ele é um médico infectologista, ele é bem conceituado nessa área, ele instituiu, por exemplo, ele ajudou na época que ele também trabalha com HIV, Então ele viajou várias vezes para a África, em Moçambique, e lá ele ensinou os médicos a tratar o HIV no começo da década do 2000 mesmo, dos anos 2000. E fora isso, ele trabalha com HTLV desde que ele era residente. Entendi. E aí ele instituiu o primeiro ambulatório no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que hoje a gente tem mais ou menos 900 pessoas em acompanhamento que tem esse... 900 pessoas? Uhum. Puxa vida. Bastante, né? Bastante. Esse vírus que você viu ali, que tem prevalência no Japão, mas é em qualquer parte do mundo. Sim, aqui no Brasil ele chegou em duas épocas diferentes, né? Então, primeiro ele chegou com a população indígena, então tem outro subtipo viral, que é o HTLV2, que não causa doença. Inclusive, e aí tem grupos indígenas que possuem esse vírus. Mesmo. E aí, quando teve a migração dos escravos, principalmente na região do norte, nordeste, então ele veio também o pessoal da África. E aí a gente teve essas duas entradas. Depois, com a migração também japonesa, veio mais um pouco. Deu alguma mutação? Não, ele é bem conservado. Mas, por exemplo, na Bahia, no Maranhão, Pará, tem muitas pessoas contaminadas. É o maior epicentro da epidemia. Lá no Nordeste? Sim. Puxa vida, e é por causa dessa miscigenação que houve o... É por conta da migração dos escravos mesmo. Entendi. Então acaba tendo... Pra você ter ideia, no Chile, no deserto de Atacama, foi identificada uma múmia de 1500 anos e ela tinha HTLV1. Caramba. Então ele é, Antigo. E no Nordeste, vocês fazem algum tipo de trabalho, alguma prevenção, não sei? Existem vários grupos de pesquisa espalhados pelo nosso país, né? E a gente tem colaboração. Eu estava agora, recentemente, em Salvador, que eles têm uma colaboração conosco. Eles estão participando de um estudo que eu estou fazendo, que envolve 1000 pessoas portadoras desse vírus. 400 pessoas que têm uma manifestação neurológica e 600 pessoas que não têm doença. Entendi. Porque a gente quer ver a diferença genética entre elas. E aí lá, medida de saúde pública, o Brasil não tem nenhuma. Infelizmente. Poxa, que novidade. É uma novidade, assim. Então, a gente ainda tem esse problema, né? Só o banco de sangue. Há algum investimento da parte do governo no seu projeto? Sim. Meu projeto é financiado pela Agência de Pesquisa aqui do Estado de São Paulo, que é a FAPESP. Então, ela que financiou o meu projeto. E eu também sou bolsista, eu faço pós-doutorado, eu sou financiada também pela FAPESP. Sim, você faz pós-doutorado aí? Medicina tropical. Eu fico no mesmo departamento. Eu sou persistente. Certo, medicina tropical. E você, nesse pós-doutorado, você está trabalhando com
esse vírus ou... Eu trabalho com esse vírus e o trabalho é esse. Eu estou fazendo um painel genético de 1 milhão de marcadores em 1.000 pessoas. Então, o nosso desafio é identificar a diferença genética. Assim, é um azar, né? Você tem o vírus e vai ter a doença. Então, a gente quer saber qual azar é esse. E aí, a gente está buscando essa mutação genética que talvez tenha, para ver se tem uma associação. Porque a ideia é a seguinte, no futuro, isso pode, se a gente identificar pessoas que têm aquela predisposição, a gente pode intervir de alguma forma. Vacina? Não tem vacina, não tem remédio. Não tem vacina, nem remédio? Não, o único remédio que tem agora novo é um remédio que foi lançado lá no Japão, que é um anticorpo monoclonal para tratamento de quem tem linfoma e leucemia. E eles estão tentando trazer para quem tem doença neurológica, mas ainda não foi aprovado. Tem poucos estudos que mostraram uma melhora. Está em caráter experimental. Então, puxa vida, então não tem remédio, não tem vacina. Como é que se cuida de uma pessoa assim? A gente tem uns ambulatórios bem especializados, com uma equipe aqui no Emílio Ribas de neurologistas, e eles fazem o acompanhamento dessas pessoas, e a gente tem um ambulatório específico para quem não tem sintoma, para a gente acompanhar mais de perto, para ver se vai desenvolver alguma coisa ou não. E aí faz fisioterapia, e a gente faz pulsoterapia com corticoide, que é um anti-inflamatório bem potente, que diminui alguns dos sintomas, mas não cura. Entendi. Você acompanha esses pacientes também? Vai fazer 10 anos que eu faço esse ambulatório e eu fico mais na parte, assim, eu ajudo eles na parte dos exames laboratoriais. Entendi. Mas eu você faço tem ambulatório, contato, tem contato, tenho. E como é que agora a doutora Tati agora se transforma na Tati cristã, né? Quando você tem contato com essas pessoas, a questão da fé, como é que é? O que você sente? Você ora por elas? O que acontece? Eu, assim, no começo foi bem difícil, né? Porque é uma situação muito chocante, né? É muito fora da nossa realidade do dia a dia e você começa a repensar seus valores enquanto cristão, né? Entendi. Porque, às vezes, eu acho, assim, a gente fica tão no nosso mundinho fechado e eu sempre tive um desafio. Eu sempre pensei, como amar o próximo? O que seria amar o próximo? Né? Como eu poderia me doar? Porque eu achei que isso é uma missão que acho que todo ser humano, independente da religião, deve ter, né? E o meu trabalho eu acabo doando, porque eu trabalhei praticamente 10 anos de graça, que, né, os protestos hoje mostram que a pesquisa no Brasil é isso, né? A gente começa, estuda, na verdade a gente trabalha de graça, né? Até você chegar hoje onde eu tô e talvez não tenha um futuro. E aí a gente acaba doando o nosso tempo, nosso estudo, nosso tudo para poder melhorar de alguma forma a qualidade de vida dessas pessoas. E acaba sendo uma missão, né? Entendi. Uma missão não só minha, pessoal, enquanto cristã, mas eu acho que do grupo em geral que trabalha com esse tipo de doenças negligenciadas pelo mundo. E quando você vê um paciente nessa situação, você ora com ela, o que você faz? A gente não tem tempo, porque o ambulatório é bem corrido, Entendi. né? A gente atende 30 pessoas uma manhã de quarta-feira, assim, é quarta-feira de manhã que a gente faz o ambulatório lá. Então, realmente não dá, a gente tem que dar as primeiras assistências, mas eu não esqueço deles, eu conheço todos eles e eu levo eles pra casa comigo, né? Sim. Então, quando eu tô no meu... Cita um caso aí que você se lembra, assim, que te marcou, um paciente que você teve que pedir ajuda a Deus em relação àquele paciente. Tem vários, né? A gente sempre se envolve, não tem como. Por exemplo, recentemente teve o caso de uma paciente que chegou chorando, que ela não sabia o que ela tinha, e ela tava ela tem, tipo, alguns nódulos no corpo, ela tava se coçando muito, com muita incômodo, e aí a gente mais ou menos já sabe, né, o que é. Nesse caso era um linfoma. E aí você fica, né, você fala, calma, né, calma. E eu tive que ligar para ela para dar o diagnóstico. Eu falei, olha, não é fácil que você vai enfrentar, mas tenha fé, porque, né, você pode sair dessa situação, né. O que eu posso fazer por você é orar e torcer para que tudo dê certo. Você disse para ela? Eu falei com ela, foi 2 semanas atrás. Mas existem outros casos que a gente não tem essa, talvez, oportunidade de conversar, mas a gente, né, não esquece, tá sempre na minha listinha lá. E como é que essa pessoa recebeu você dizendo que você iria ela chorou muito de receber o diagnóstico, ela agradeceu, porque ela falou, nunca ninguém me ligou pra falar isso, né? Que a notícia já era horrível, né? É uma situação complicada, assim, pra pessoa. E pra gente também porque a gente sofre, né, de ver, porque
Eu acho que quando a gente trabalha na área da saúde, nosso intuito é curar a pessoa, né? Melhorar a condição de vida dela e não ver uma condição assim. Esse é o nosso papel, é bem difícil. Entendi. E, bom, você deve lidar com isso, então todas as quartas-feiras você tem contato com pessoas e elas voltam, essas pessoas têm que voltar? Elas vêm, tem algumas que fazem essa terapia que eu falei, elas voltam uma vez por mês lá. Tá. Então a gente tem muito contato com eles, né? Acaba ficando mais próximo do que os outros que aparecem a cada 4, 5 meses, mas eles voltam sim. Pessoas pelas quais você orou, deu algum resultado? Sim, várias pessoas eu já vi sair de lá, que tava na UTI, já vi sair bem de lá. E tá assim, né? Continua fazendo tratamento. Certo, mas... muito bem. E ali é ambulatório, né? Aí você volta para o seu campo de pesquisa. Eu fico no laboratório, diariamente meu lugar é no laboratório, né? Só de quarta de manhã que a gente fica lá. Entendi. E aí eu tenho uma equipe lá, eu tenho alguns alunos lá de mestrado, doutorado, iniciação científica, e aí a gente faz o trabalho. Ah, tá. Você também tem a parte acadêmica, então, também. Tenho, É bem agitado, né? É bem complicado. Bem agitado. Há pouco tempo atrás você foi pro Peru, não foi? Fui, a gente foi no congresso lá no Peru, e aí o meu supervisor ele foi dar uma aula lá, foi bem legal, que a gente tem vários trabalhos acontecendo, né, ao mesmo tempo, foi muito legal. Agora nós vamos falar com a irmã Tati, né, que vai contar um pouquinho da sua vida espiritual. Como é que você chegou à igreja? Como é que foi, Tati? Então, eu cheguei na igreja aos 8 anos. Aos 8 anos de idade. E eu fui convidada a uma escola bíblica de férias, eu e as minhas irmãs, e aí nós gostamos e quisemos ficar. Como era uma igreja ucraniana... Que então, você não é ucraniana. Não, nem um pouco. Então a gente, minha mãe foi conversar, perguntando se a gente podia continuar lá, e eles disseram que sim. Sua mãe foi perguntar para eles? Foi, porque a minha mãe não era evangélica. Entendi. Era a minha família toda de pessoas evangélicas, mas a minha mãe não era. Ah, entendi. E aí, naquela época, a gente não sabia se podia ou não frequentar, né, como que funcionava. Entendi. E aí minha mãe foi questionar, eu posso vir aqui? E aí eles falaram que sim, e aí a gente continuou. E minha mãe se batizou depois, e aí a gente foi ficando. Aí depois você se batizou com? Então, eu me batizei com 15 anos. 15 anos. Porque eu queria ter certeza daquilo que eu estava fazendo. E porque eu acho que toda decisão na vida é uma decisão assim que eu entendo que a partir daquele momento eu estava assumindo um compromisso para sempre. Então, eu tinha que fazer aquilo de forma muito consciente. Entendi. Então, eu demorei até os 15 anos para me decidir por batizar, mas eu nunca tive dúvida daquilo que eu sentia, né? Era só uma questão de tempo. Muito bem. E vamos falar sobre dons espirituais. Nós já conversamos um pouquinho antes do nosso programa, e eu sei que você tem os dons espirituais, né? Você gostaria de contar um caso onde você percebeu que Deus estava te usando de uma maneira bem diferente? Então, eu não sei quando isso começou. E como eu estava falando, eu não, né, assim, foi uma coisa muito natural. Então, como se eu estivesse conversando com uma pessoa pela primeira vez, eu já soubesse a vida dela. Então, não precisa me contar o que está acontecendo. Provavelmente eu já sei o que está acontecendo. E, assim, uma experiência que foi bem marcante foi um fato de uma amiga que estava passando por uma dificuldade naquele momento, e ela me ligou para orar comigo, e a gente começou a orar. Eu estava em casa um dia à noite, eu moro em São Caetano, ela mora no Ipiranga. E nessa ocasião, durante a oração, eu vi, nunca tinha entrado, ela tinha uma mãe dela, era uma senhorinha que estava acamada, com mais de 80 anos. E aí eu falei, olha, no quarto da sua mãe, no maleiro do guarda-roupa, tem uma bolsa de marqueteria, e dentro dessa bolsa tem um punhal que está embrulhado num lenço branco. Não era uma coisa boa aquilo, eu não sei dizer o que era. Mas aí ela foi olhar, realmente tinha isso lá. E tinha? Ela encontrou. Então esse foi um fato que marcou muito isso. Então eu não tenho como negar o que eu vejo. Porque ela nunca me contou, nem ela não sabia que existia essa bolsa com esse punhal dentro da bolsa. Ela se desvencilhou do punhal? Sim, ela jogou fora. Eu falei, joga tudo fora. Tá, e aí? Por via das dúvidas, melhor jogar. E você tinha essas visões também dentro da igreja? Como que é? Já tive várias vezes essas visões dentro da igreja.
teve uma ocasião que eu estava num culto na Igreja Batista da Vila Gerte, que era um culto do céu, que foi o culto mais lindo que eu já fui na minha vida. Eu nunca vou esquecer. Em novembro eles fazem esse culto. É muito bonito. E eu estava com um casal de amigos, e aí no final do culto eles pediram pra gente dar as mãos para fazer uma oração final. E eu dei a mão para uma moça que estava do meu lado. E aí eu sabia que ela estava tentando engravidar. Eu nunca conversei com a moça, não sei quem é, nunca vi até hoje. E eu sabia que ela estava grávida. E como, eu não sei. E aí, depois disso, eu não falei com a moça, porque eu não me sentia à vontade, Sim. né? Não a conhecia. E eu contei para o casal de amigos e eles conheciam essa pessoa. E ele falou, nossa, é verdade, ela tá tentando engravidar. E ela logo contou que estava grávida, porque nem ela sabia naquela ocasião que ela estava grávida. Então isso aconteceu. Confirmou que você realmente teve uma visão real, espiritual. Sim. E real, né? Bom, a gente sabe que no nosso meio conservador isso não é muito propagado, nem é muito buscado. Deve ter sido uma dificuldade para você, numa igreja tradicional, tendo esse dom, né? Você procurou outras igrejas? Sim, eu vou numa igreja, né, onde isso é normal. Assim, a princípio eu estranhei por conta da minha formação, mesmo eu sendo e tendo, eu cientista, né? Eu achava meio estranho, mas aí depois a gente vai vendo que é real mesmo, né? Deus fala com a gente de diversas maneiras, com as pessoas de diversas formas diferentes, então a gente não pode negar que isso existe, porque se existe comigo, eu tenho que me considerar, se eu não acreditar, eu vou me considerar uma louca, né? E eu acho que não é isso. Muito real. Não é isso. Não é. Então, eu vou chamar Comunidade Ser Livre essa igreja. Tá. Que às vezes eu frequento lá, que eu gosto muito dos pastores de lá, e eu acho que eles têm um trabalho bem sério. Tá. E eles lidam com isso de uma forma muito séria e prudente, porque eu acho que a gente tem que ter prudência em relação a isso, né? Porque a gente sabe que existe um monte de gente por aí que fala, eu vi, eu sei, eu não sei o quê. E não é legal, né? Uma autoexaltação também, Sim. Né? E nessa igreja você então conseguiu, vamos assim dizer, liberdade para usar esse seu dom? Poucas vezes, sim, porque eu nunca expus isso, né? Acho que é a primeira vez que eu estou expondo isso. Ao vivo e a cores. Público. Não sei se é legal. Sim, é para edificar, para mostrar que o Espírito de Deus está no nosso meio. Né? Eu sou cientista, a gente não pode esquecer disso. Exatamente, você é cientista, então o que você traz é uma coisa que você realmente sabe que não é inventado, é de Deus. Né? E aí, nessa igreja, que experiência que você pode nos dizer? Você teve lá uma experiência com uma senhora, né? Teve uma experiência que o pastor pediu para eu orar junto com ele, de uma moça que estava lá pedindo oração, e eu vi nitidamente que na casa dela tinham 2 gatos pretos e que os gatos tinha uma pessoa, que era o vizinho dela, tinha jogado um pedaço de alimento que estava envenenado e o gato estava doente, passando mal, mas aquilo era para fazer mal para essa pessoa e não para o animal. Entendi. E eu contei e a moça ficou chocada, falou, nossa, como você sabe? Que eu nunca a vi, não conheço ela. E era uma situação real que estava realmente acontecendo naquele momento. Então, Deus te usou para mostrar uma situação que havia acontecido, tanto na casa da sua amiga, como na casa dessa senhora, né? Mas Deus também te usou na evangelização, né? Você morou no exterior, né? Parece que teve uma experiência com uma pessoa árabe. Árabe. Fiz parte do doutorado na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Então, eu morei 6 meses lá. E durante esses 6 meses eu morava numa casa de estudantes, que moravam 20 pessoas, né? A gente dividiu o quarto, lá é bem caro. E aí a gente dividiu o quarto, eu dividi o quarto com uma brasileira. E a maioria, assim, das pessoas que moravam lá eram da Arábia Saudita e eram os meninos que foram fazer faculdade lá, né? E tinham 2 muçulmanas, 2 meninas. E elas não tinham contato com ninguém por conta da cultura. E uma delas acabou se aproximando muito de mim. E o sonho, na verdade, era o sonho dela entrar dentro de uma igreja. Porque lá no país dela, ela não podia entrar nem dentro da mesquita. E elas usavam aquele... Ela usa burca no país dela. Burca. Ela me vestiu de burca. Me ensinou a amarrar o chador. Eu sei, eu achava fofo. E aí eu convidei ela para ir na igreja. Só que eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque ela falou assim, será que ninguém vai me discriminar? Porque ela não podia tirar o véu, aqueles véu que elas usam, né? Eu falei,
não. Não. Acho que não, mas eu tava com medo, confesso. E aí nós fomos. Nossa, acho que foi uma alegria, né? Eu fui numa igreja batista lá na cidade, no centro da cidade. E aí eles receberam ela super bem. E aí ela falou, só que eu não posso encostar na Bíblia. Aí eu falava, eu não entendi porquê. E aí ela me contou, e depois ela me mostrou que no país dela, quem encostasse numa Bíblia, eles pegam as duas mãos e eles passam numa lâmina que tem 1000 lâminas. É tipo uma guilhotina de lâminas. E eles cortam a mão das pessoas em 1000 pedaços. Nossa. Então o medo dela era que alguém descobrisse que ela tinha colocado a mão numa Bíblia. E o maior medo dela era se descobrissem que ela tinha ido na igreja, porque ela poderia ser morta. E ela gostou do culto? Ela gostou muito, ela se emocionou muito. Ela não mudou a religião dela, sim. Mas ela teve um contato que ela jamais teria se ela estivesse em outro lugar. Sim. Você disse, inclusive, que ela não podia nem entrar na mesquita no país dela. Ela não pode dirigir. Agora parece que pode, né? Mas até então não podia. Isso foi em 2015. Não podia dirigir. A mulher é muito discriminada, né? Sim. Mulher é nada nesses lugares, né? Infelizmente. E graças a Deus você conseguiu conduzi-la para um culto cristão, né? E ela se emocionou. Sim, né? Foi muito legal. E uma outra experiência que você teve no exterior? Então, nesse mesmo tempo, morava muita gente diferente, e no Japão também, né? A cultura e a religião é muito diferente. Eles nem acreditam em Deus, né? Tipo, é bem diferente a forma deles acreditarem em Deus. E tinha uma pessoa de origem japonesa, um japonês mesmo, que morava na casa. E um dia eu levei todos os brasileiros para um culto de uma igreja que eu achei na internet, que eu achei que era interessante. E foi todo mundo, e ele era nosso amigo. Aí eu falei, vamos também. E também foi a primeira experiência que ele entrou dentro de uma igreja. Ele dormiu no culto. Eu não sei como, que era bem animado. Mas ele falou, nossa, que legal, que diferente. Porque ele estava acostumado com um templo budista, shintoísta. Gente, é mais fácil ele dormir num culto, um ritual budista do que no... Eu falei, nossa, achei que ele era bem engraçado. Mas foi muito legal. Ele falou, nossa, que legal. No final ele gostou também, ele prestou atenção. Ele dormiu na música, engraçado, né? Que é a parte mais animada. E aí, durante a pregação, ele prestou atenção. E ele falou, nossa, que interessante. E foi uma experiência legal. Foi legal morar lá por essas experiências. Você ficou quanto tempo lá no Japão? 6 meses. Não, no Japão? No Japão eu fiquei 20 dias, acho, no máximo. E lá você teve alguma visão? Porque lá é um país muito secularizado. Né? Eu já tive experiências assim, eu fui muito em países árabes, por exemplo, eu conheço a Turquia, eu conheço Marrocos, o Egito. O Egito acho que foi o país que eu mais tive experiência. De ver alguma coisa? Sim. E onde eu fui mais no Líbano, também foi diferente, mas no Líbano não... Eu fui na cidade de Hebron. Sim. Eu quis muito conhecer, e tá lá ainda a ruína do porto onde Paulo partia para Roma e tal. Eu achei isso legal. Hoje se fala de mercado religioso, né? Sobre essa questão de ir atrás do dinheiro, da prosperidade e tal, né? Que mensagem você daria para os nossos líderes, né, religiosos, aqueles que deveriam formar opinião, né? E que mensagem você daria? Eu daria uma mensagem assim, porque eu acho que hoje as pessoas, a educação, eu acho que é o berço de tudo, né? Porque as pessoas acabam de boa fé acreditando nessas coisas. E assim, quem não quer ser rico, né? Quem não quer ter dinheiro, quem não quer ser próspero? Então é muito fácil usar isso. Quem não quer ser curado, né? Eu acho que isso tá meio batido já, né? Eu acho que as pessoas têm que... Eu acho que o papel do líder na igreja hoje deveria ser ensinar a verdade. E não ensinar as pessoas a pensar e talvez a questionar o próprio líder, né? Porque eu vejo que muitos acabam fazendo isso para ter poder e influência, que a gente sabe que a verdade é essa, e acabam não abrindo essa, né, para as pessoas pensarem. Eu acho que eu tive essa felicidade porque o pastor João Carlos, ele criou todos nós lá dentro para pensar e questionar. E quantas vezes eu já não questionei ele, ou nem tudo que falam, às vezes eu concordo. E eu acho que é um direito do ser humano. Acho que Deus deu esse discernimento pra gente, essa inteligência. Então eu acho que esse é o recado do líder. Eu acho que um bom líder é aquele que forma os seus liderados para pensar e refletir. Com certeza alguém que está assistindo tem o dom que você tem, né? Que recado você daria para essa pessoa
né? Talvez essa pessoa seja tímida também, e Deus tem usado, e tem falado, e tem... Que recado você daria? Primeiro, para a pessoa não se sentir louca, que eu acho que foi o que eu sempre falo, nem se sentir bruxa, nada disso. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso melhor e tratar isso com muita responsabilidade, principalmente ter certeza, né, assim, eu acho que quando a gente é muito novo na fé, a gente não tem tanta segurança para entender aquilo que está acontecendo. Uhum. Então eu acho que a primeira coisa é a gente aprender um pouquinho com aquilo que a gente está lidando, né, buscar conhecimento nisso também é importante. Uhum. E não fazer que nem eu fiz, né? Retrair isso, assim, tipo, não vou falar sobre isso, porque eu acho que a gente pode ajudar pessoas através disso. Sim, uma das formas é estar estendendo a mão para o próximo, né? Sim. E aí você vai desenvolver, né? Você vai cultivar esse dom, né? Muito bem. Você tem mais algum recado para sua família? Não. Um beijo para toda a minha família, meus amigos. Então, tá bom. Nós estivemos aqui com a doutora Tati Assoni, doutora em medicina tropical, crente em Cristo Jesus, tem dons espirituais. Nós louvamos a Deus por você. Amém. E queremos orar contigo neste momento para pedir a Deus que nos abençoe. Vamos orar. Pai Celeste, Pai querido, te agradecemos, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, e rogamos agora em nome de Jesus que o Senhor abençoe a todos aqueles que nos assistiram, e principalmente, Senhor, a tua filha, a Tati, Senhor, que o Senhor abençoe e aguarde. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.